Estar sob controle, né? Você já pensou em estar sobre esse termo de estar sob controle? E é o que eu quero pensar junto com você essa manhã. Hoje nós temos um texto bastante longo, eu diria um pouco não tão usual para nós, que a gente pega texto sempre um pouco reduzido, mas essa manhã resolvi acelerar um pouco, porque realmente a nossa série de mensagens está ficando longa, já é a 12ª semana, falando sobre o Sermão do Monte. Então, essa manhã nós vamos falar sobre tudo sob controle, né? E durante essa semana, pensando sobre esse tema, eu senti desafiado a buscar algo que nos prometa alguma coisa que nos dê a sensação de ter sob controle algo. Então, você vai e pede ajuda ao senhor Google, e ele me disse uma coisa muito interessante que eu achei aqui, ó, pode passar isso aqui, pode passar mais um. Mary Kay tem um produto muito interessante que diz o seguinte: ter a acne sob controle. Eu achei extremamente interessante porque é o único anúncio. É o único anúncio que nos promete alguma coisa. Olha só, ele diz lá: após 3 dias de uso, uma redução de 50% da acne. Após 4 semanas de uso, redução de 67% da acne. Aí eu pensei, bom, isso é uma coisa boa, né? Porque pelo menos você vai ter algo sob controle, pelo menos da acne. Mas aí eu fiquei pensando sobre a nossa questão espiritual, né? O que nos mantém sob controle? O que nos poderia dar o controle das nossas ações? Por exemplo, da explosão de ira. O que nos ajudaria a ter controle sobre a explosão de ira? Sobre a raiva, sobre enfim, existem tantas coisas que acontecem na nossa vida que precisam de controle. E esse texto que Gálatas fala, de Gálatas, que é muito específico, né, ele diz o seguinte, Gálatas 5,16, ele diz: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí depois ele vai dizer o que são os desejos da carne, que é ira, faz uma lista, né? Isso é muito mais interessante do que a Mary Kay, porque não é 67%, ele diz de modo nenhum, é 100%. Olha só que interessante, né? Isso é melhor do que o merchandising da Mary Kay. Mas volte para o nosso texto, se você tem sua Bíblia aí, em Mateus 5,33, Jesus começa a tratar um ponto muito interessante aqui, que é o ponto do controle. A partir do versículo 33, do capítulo 5, ele diz assim, vamos ler do 33 ao 42, como eu disse antes, é um texto um tanto quanto longo, tá? Mas vale muito a pena lermos esse texto. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do mal. 38. Vocês também ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa também. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Só até aqui. O ponto que Jesus trata em Mateus 5, 33 a 42, ele fala sobre controle. E quando seguimos os ensinamentos de Cristo, quando nós fazemos aquilo que Gálatas 5,16 diz, né? Vivam pelo Espírito, permitam que o Espírito de Deus viva em você, e a questão da nossa arrogância, a questão de nós mesmos não vai tomar lugar, ele vai ficar sujeito ao Espírito de Deus. Quando nós seguimos esse ensinamento de Jesus e permitimos que o Espírito Santo esteja ativo em nossa vida, nós vamos descobrir que as seguintes áreas que nós vamos ver agora
vão estar sob controle em nossa vida. E eu creio que são algumas áreas bem sensíveis em nossa vida. Primeira área sensível em nossa vida são os nossos lábios. Pense um pouco sobre os lábios, sobre a forma como a gente usa as nossas palavras. Vamos passar o primeiro ponto, os lábios. E aqui, gente, a nossa boca, as nossas palavras são mais mortais do que, de repente, a mais letal arma de fogo ou arma já conhecida no mundo. Porque nós podemos matar com nossas palavras e deixar a pessoa viva fisicamente, mas emocionalmente destruída. E Salmos 141:3 ele diz, ou seja, basicamente Davi aqui parafraseia eu e você. Ele descreve a mim e a você. E ele diz, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigie a porta dos meus lábios. Ele está descrevendo a mim e a você. Nós precisamos uma porta na nossa boca. Precisamos calar a boca muitas vezes. Porque a gente fala muita besteira. E no versículo 33 a 37, o Senhor Jesus lida com um dos principais problemas na nossa vida, que são os nossos lábios. E a questão aqui é dizer a verdade e não a mentira. É ser honesto com as nossas palavras. Versículo 33, Jesus não está falando de jurar da forma como pensamos hoje em dia. Quando Jesus diz, ouviu o que foi dito, jureis, né, tem que cumprir os juramentos. Só que o juramento, como nós conhecemos hoje em dia, não é como era naquela época. Né? Ele não está se referindo a tomar o nome do Senhor em vão, embora esse fosse um pecado na lei lá do Antigo Testamento. Mas a linguagem obscena é definitivamente errada, e todos nós sabemos que não se encaixa num convívio saudável. E quando ele está falando de juramentos aqui, ele está falando sobre a questão do sumo sacerdote daquela época, que diz que exigia que as pessoas jurassem por qualquer coisa, para que desse, então, validade ao que a pessoa estivesse dizendo. Nós, quando éramos pequenos, a gente dizia, juro pela alma da minha mãe, né, para dar validade àquilo que a gente está dizendo, não é verdade? A gente dizia isso, não é? E tinha uns que iam até além, juro pela minha mãe mortinha. Não é isso também? Falavam isso. Por que a gente falava isso? Para dar força ao nosso argumento, para que as pessoas acreditassem que aquilo que estávamos dizendo é verdade. Então, em toda a história, nós temos esse tipo de coisa para dar força àquilo que a gente quer dizer, tá? E a gente tem que jurar por alguma coisa. E não era diferente na época de Jesus, as pessoas juravam. E Jesus diz, não jurem. Agora, se você for comigo, lá num outro texto, também em Mateus, né, se eu não me engano é Mateus 26, 63, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui, Mateus 26, sim. Jesus está no julgamento, e o sumo sacerdote chega a Jesus e diz o seguinte, jure por Deus que você é filho dele. Basicamente, estou parafraseando aqui, é mais ou menos isso que está lá escrito assim, jure por Deus que você é filho de Deus. E aí Jesus responde, nós perdemos um pouco na tradução em português, mas em português está escrito assim, você é que disse. Está aí assim, né, no texto aí. Você é quem dizes. Mas no grego, se você for olhar lá, Jesus disse assim, é exatamente como você disse. É isso que Jesus responde para ele. E ele tem um acesso de ira, de raiva, ele rasga a roupa dele, o sacerdote rasga a roupa, joga no chão e diz, blasfêmia! Esse homem precisa morrer porque ele disse algo errado. Mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus, primeiro ele diz não jure, depois Jesus próprio jura? Já percebeu isso? Porque nós temos um conceito de juramento errado. Primeiro, jurar ou utilizar juramentos era uma coisa muito comum nos dias de Jesus. Muito comum. As pessoas usavam juramentos para qualquer coisa, mesmo as que não tinham peso nenhum, que não importavam. Você daria crédito para alguém que dissesse assim, ó, juro que amanhã eu vou lavar a minha roupa, ou limpar a casa. Então, as pessoas juravam por coisas simples, que não tinham peso nenhum. Votos e juramentos eram tão necessários, não eram tão necessários para essas coisas, mas para outras coisas eram extremamente necessários e as pessoas juravam. E na época de Jesus era muito comum, as pessoas precisavam disso. E de acordo aqui com um teólogo, ele diz a segunda razão é a perversão e da boa utilização dos juramentos
do povo. Por isso que Jesus disse para não jurar, porque começavam a perverter o juramento. Em primeiro lugar, ele era uma coisa boa, era algo para dar força ao teu argumento, mas com o tempo começaram a perverter o juramento. E as pessoas começavam a utilizar o juramento para dar validade para as mentiras que diziam. Se tratava de um juramento evasivo, e as pessoas tinham medo de jurar em nome do Senhor, e eles diziam outras coisas: juro pelo céu, juro pela terra, juro por mim mesmo, que é verdade. Eles não juravam mais em nome do Senhor, e começavam a perverter a questão do juramento. E essa segunda classe de juramentos era então não considerada muito comprometedora, porque não jurava em nome do Senhor. Por isso Jesus diz, a questão do nosso texto aqui: não jure, nem pelo céu, porque é trono dos céus de Deus, nem pela terra, porque é estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco um cabelo que é preto, ou preto um cabelo que é branco. Hoje tem tintura, mas você não pode mudar isso, Você vai ter que ficar constantemente tingindo, mas você não pode mudar essa situação. Mas no versículo 37 ele diz: em vez de usar um juramento para convencer as pessoas de sua honestidade, Jesus quer que sejamos honestos com as nossas palavras, e ele diz que a tua palavra seja sim para o sim e não para o não. Não comece a inventar coisas com situações evasivas. Seja honesto, fale a verdade. E se você é colocado diante de um julgamento como Jesus foi colocado aqui, apenas faça o que Jesus fez: responda as perguntas com sinceridade, seja verdadeiro. Agora tem um outro lado, As pessoas, em nome da verdade, acham que devem falar tudo. Tem um pastor, uma vez, que disse isso para minha esposa. Isso foi muito legal. Eles estavam, acho que num acampamento, uma coisa assim. Ele diz: nem toda a verdade precisa ser dita, mas o que for dito precisa ser verdade. Então, gente, às vezes nós queremos muito ofender alguém, e sabemos que é verdade, mas queremos ofender e diz: não, mas é a verdade, eu tenho que falar. Mas guarde os seus lábios um pouco, segura a onda um pouquinho, mesmo que seja verdade. Que a tua verdade passe pelo crivo do amor antes de ser dito. Nós temos que ter esse crivo do amor. Passe a tua verdade pelo amor antes. Jesus, quando se encontrava com pessoas pecadoras, prostitutas, e enfim, todos esses tipos de pessoas, ele nunca as acusou, lembra? Ele as recebia, comia com pecadores, bebia com pecadores, conversava com prostitutas, coisa que as outras pessoas não faziam. Era verdade? Errado? Claro que era errado a atitude da vida deles, mas ele olhava para o ser humano em primeiro lugar, não para o erro que ele cometia. Olhe para o ser humano em primeiro lugar, e depois você pode falar com ele sobre o erro que ele comete. Mas passe pelo crivo do amor. Então nós temos a primeira coisa: nossos lábios precisam estar sob controle. E se nós vivermos debaixo da autoridade do Espírito de Deus, os nossos lábios estarão, sim, sob controle, não 67%. Vamos ter controle dos nossos lábios. Agora, estaremos isentos de explosão de ira? Gente, às vezes é difícil. Caímos, voltamos lá para o Antigo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouco, um ponto mais. Mas fato é, nós precisamos de honestidade em nossa vida. E a questão do juramento. Nós fazemos o juramento o tempo todo, e às vezes nós até fazemos isso para Deus. Deus, se você me der isso, e eu faço, e às vezes Deus dá. Já pensou nisso? Vou contar uma história para você. Eu tive um amigo, na época que eu jogava futebol, até os 15 anos, eu tinha um amigo que jogava comigo. E depois eu tive meu problema no joelho, não pude mais, e de repente nós fomos nos afastando. E nunca mais vi esse homem, até o dia, rapaz, ele era um garoto ainda, até o dia em que eu ouvi falar que ele estava com 1% de chance de sobrevivência, porque ele tinha passado por um acidente de carro, onde eles só deram a vaga na UTI porque ele tinha 20 anos de idade, porque ele era jovem. Só por isso eles deram a vaga na UTI para ele. Ele tinha 1% de chance de sobreviver. E naquela época, eu meti o meu joelho no chão e disse: Deus, olha só, eu me comprometo diante do Senhor. Se esse rapaz sobreviver, eu quero ir lá testemunhar do teu amor por ele. Porque quando eu conhecia ele antes, eu não era convertido ainda estava no processo. Ele também não, e de repente eu parei com o futebol por causa do meu joelho, e de repente eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor. Mas esse homem agora estava quase morto. Surpreendentemente, esse homem sobreviveu.
Agora você pode me perguntar, você foi lá testemunhar do amor de Cristo a Ele? Até hoje eu não fui. Eu fiz uma promessa diante do Senhor e não cumpri. Não cumpri. Eu quero dizer para você essa manhã, eu quero encorajar você essa manhã, se você fez um voto, uma promessa diante do Senhor, cumpra. Deus não pede que você faça. Deus não pede, não exige que você faça. Mas se você fez, cumpra. Nós dizemos isso, né? Nós sempre falamos. Basta a gente lembrar essa questão de hombridade, né? Que não há nada mais valioso do que um homem que mantém a sua palavra. Mas eu vou dizer para você, não há nada mais valioso do que um ser humano que cumpre o que diz. Nós vemos essa diferença dos nossos filhos, quando a gente cumpre o que diz para os nossos filhos, a diferença que faz na vida dele. Então não há nada mais valioso diante de Deus também, se você cumprir o que você se comprometeu a fazer. Cumpra. Essa minha história, às vezes me consome, às vezes me incomoda muito. Mas enquanto há vida, ainda é possibilidade. Eu quero fazer isso. Mas estou a 2.000 quilômetros longe dele. Vamos ver. Mas eu quero fazer. Primeira coisa, nossos lábios sob controle. Segunda coisa, nossa leniência também precisa estar sob controle. Talvez você ouça a palavra leniência, um palavrão, mas leniência, na verdade, nada mais é do que a nossa clemência, a nossa brandura, a nossa bondade. Ela precisa estar sob controle também. Nós precisamos ter ela sob controle. No versículo 38, Jesus cita o Antigo Testamento. Ele diz que no princípio era olho por olho, dente por dente. Ele se referia ao governo civil, à lei do talião. Você deu um tapa na cara de alguém, você toma um tapa na sua cara também. Arrancou o dente de alguém, arranca o dente seu também. Matou alguém da sua família é morto. É sempre igual, sempre igual. Não existe, alguns diziam, nada mais justa do que essa lei. Porém, essa lei tinha um problema. Ela não avaliava a intenção do coração. Ela só avaliava o exterior. E Jesus diz aqui no princípio, vocês ouviram o que foi dito, dente por dente, olho por olho, mas eu lhes digo, e Jesus cria uma outra coisa. E de acordo com o Senhor, na regra de vingança, que olho por olho, um dente por dente, era para o governo e não para o indivíduo. Individualmente, nós não devemos retaliar. Se eu digo que algo foi um tapa na minha cara, eu estou dizendo que eu fui insultado, não é? Puxa, o que o cara falou foi um tapa na minha cara. Estou dizendo que eu fui insultado. Agora, se alguém me der um tapa de verdade, qual vai ser minha primeira intenção? É bater de volta naquela mesma intensidade ou mais forte. Porque nós somos assim. Se alguém nos der um toquezinho, a gente dá um toquezão. Não sei se você já brincou isso na sua época de infância. Quem bate mais forte? Lembra daquilo? Mais fraco, aliás. Vamos ver quem bate mais fraco. É uma brincadeira de criança. Então, você primeiro. Sempre a gente dava a oportunidade para o outro primeiro. Então o outro vinha, dava uma encostadinha assim, você chegava e dava um socão e dizia, perdi. Então, mas é sempre assim a gente faz. A gente sempre aumenta um pouco, né? Sempre aumenta a intensidade. Se alguém faz algo contra nós, nós queremos insultar, cortar, ou, enfim, tudo aquilo que ele nos fez de uma forma um pouco pior. Nós queremos humilhar também essa pessoa. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é, não retalie, não a retaliação. Pense um pouco na sua vida como pessoa. Quantas vezes você tem o desejo de retaliar? E às vezes não é porque o cara insultou, cortou, machucou ou quebrou você. Às vezes é porque a pessoa usou alguma palavra mais difícil, mais áspera, né? E no casal isso é muito, muito comum. Às vezes você não quer fazer aquilo, mas você acaba até usando uma palavra um pouco mais forte. E o teu cônjuge já quer retaliar. Já vem com aquilo e mais um tanto. E você já retribui com aquilo e mais um tanto. E aí vira uma bola de neve. O ponto de Jesus aqui, Jesus mostra que a retaliação não é aceitável a Deus. Seja indulgente para com a pessoa que acaba de insultá-lo, ou machucá-lo, ou ferir você. Que a sua leniência esteja sob o controle do Espírito também. A sua clemência, a sua brandura, a sua mansidão esteja sob o controle. Romanos 12, 17 diz, não retribua a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. É difícil, né? É difícil fazer isso.
Mas com a ajuda de Deus é possível a gente respirar antes de agir. Essa é a nossa segunda coisa, que a nossa leniência esteja também sob controle. Terceira coisa, as nossas ações judiciais também precisam estar sob controle. Veja lá o que diz o versículo 40. Versículo 40, ele dá uma ideia de um processo de tribunal. No versículo 40 ele fala: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Alguém quer o seu casaco, seu terno, a sua camisa, porque você deve dinheiro a ele. Alguém quer. Na época judaica era assim, a roupa era cara, não é como hoje, que você vai lá no calçadão de Campo Grande e compra as coisas baratinhas. Ou, de repente, em outros bairros aqui também. Tem lugares que você compra roupa extremamente barata. Na época de Jesus não era isso. Extremamente caro. Ter roupas era caro. Então, se alguém devesse dinheiro, ele tinha toda a liberdade de chegar e tomar a roupa que você estivesse vestindo como pagamento por sua dívida. Mas tinha uma coisa que ele não podia pegar, nunca, que era a túnica. Não poderia pegar, era uma lei judaica, não poderia pegar, porque a túnica servia também como cobertor para as noites de frio. E Jesus está dizendo exatamente aqui, que se alguém quiser a sua roupa, que não somente lhe dê isso, mas também lhe dê a túnica. Por que Jesus diz isso, meu Deus do céu? Já parou para pensar, por que ele diz? Mas era a única proteção que uma pessoa teria. O Senhor diz, leve também a túnica, a única proteção para as noites de frio. Como é que você faz? Por que Jesus diz isso? Um dos princípios de Cristo é que não se agarre às suas posses egoisticamente. Nós amamos demais as coisas que nós temos. E amar demais as coisas que nós temos impede de termos um relacionamento com Ele. Lembra da história do jovem rico? Quando Jesus diz a ele, guarda os mandamentos, ama teu pai, ama teu Deus, ele fica feliz. Ele diz, eu faço tudo isso. Aí Jesus olha mais no profundo da questão, porque ele tinha muitas posses, ele diz, falta uma coisa ainda para você. Vende o que você tem, doa aos pobres, e depois você vem e me segue. Aí ele diz, aí não dá. Quando nós nos agarramos egoisticamente às coisas que nós temos, mas é só uma capa, é minha última capa que eu tenho, não posso dar. Você diz, abre mão disso. Entenda de uma vez por todas, mesmo que algo precioso é tirado de nós, as pessoas não têm como tirar algo que é mais importante do que isso, que é a nossa relação com Deus. Eles podem tirar tudo de você, mas a relação com Deus, eles não podem. E Jesus trabalha esse termo, ele diz assim, olha, não tema aquele que pode ferir o teu corpo, mas tema aquele que fere o corpo e também a alma. Nós temos medo de perder a roupa que a gente usa, o carro que a gente dirige, a casa onde a gente mora. A gente tem medo disso, né? Mas sabe que nós nos preocupamos muito menos com as coisas que se perdem eternamente, porque uma casa não é eterna, a roupa não é eterna, o carro não é eterno, mas o nosso espírito é. E a gente investe tanto tempo e cuidado nas coisas que são passageiras e esquecemos de cuidar das coisas que são eternas, agarrando-se egoisticamente nas coisas que são passageiras, que são pó. Tiago fala isso, nossa vida é como uma brisa suave, como uma névoa. De manhã cedo, quando você acorda, ela está branquinha, o sol esquenta, foi embora. É a minha e a sua vida. E a gente se agarra egoisticamente aos nossos bens. Deus é responsável por cuidar de nossas necessidades, diz Mateus 6. Jesus trabalha isso. Ele é responsável, Ele cuida de nós. Se nossas posses precisam ir, que vão então. Deixe ir. Não estou dizendo para ser relapso com as coisas que você tem. Cuide das coisas que você tem. Mas não se agarre egoisticamente a elas, como se elas fossem a razão da sua vida. Quarta coisa. Nosso trabalho precisa também estar sobre controles, sobre o controle de espírito. Versículo 41 trabalha essa ideia. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Israel estava sobre o domínio romano nessa época. Havia problemas com isso, pois um soldado romano poderia obrigar um judeu a carregar a mochila dele por 1 quilômetro, por 1 milha. Apenas 1 milha, não mais que isso.
Então, se um soldado estava entrando em Jerusalém e visse um judeu sentado ou fazendo alguma coisa, ou mesmo passando, ele poderia dizer: você vai carregar minha bagagem. E era humilhante para o judeu fazer isso, era humilhante de ter que carregar as coisas para alguém que está exercendo domínio sobre você, alguém que é um tirano, alguém que está tomando o teu espaço. Ele está dizendo: você vai carregar. E essa pessoa era obrigada a carregar os pertences desse romano. Agora Jesus diz que não somente uma milha. Se esse soldado pedisse para você levar a carga dele por uma milha, que era, a lei dizia só uma milha, ele disse assim: ok, até onde você quer que eu leve? Eu vou levar até o ponto final. Não parece doido isso? Não parece loucura? Jesus está dizendo simplesmente o seguinte: faça mais do que é esperado de você. E eu acredito que a implicação é que devemos fazer ainda com alegria. Parou para pensar na seriedade disso? Faça mais do que é esperado de você e ainda com alegria. Andar uma milha extra, quem gosta? Ninguém gosta. Muitas vezes nós não gostamos do inconveniente, né? De fazer algo para alguém. Principalmente quando esse alguém nós julgamos não ser merecedor. Porque nós temos um padrão de quem merece e quem não merece, né? Nós temos esse padrão. E aí a gente olha para a pessoa e diz: bom, mas esse não merece a minha ajuda. E olhamos para outro e dizemos: esse não merece a minha misericórdia. Esse não merece que eu estenda a mão para ele. Não merece. Aí eu pergunto para nós: e nós? Merecemos o quê? Se não fosse Jesus em nossa vida, esse sacrifício de Cristo na cruz, se não fosse Ele, por nós não éramos merecedores desse sacrifício. Ele veio e fez. E Ele deu o exemplo. A coisa mais fácil do mundo é dizer: não vou ajudar, não vou fazer. Essa é a coisa mais fácil do mundo. Mas, quando nós andarmos uma milha extra, e essa milha extra, às vezes, não é literalmente caminhar, mas é ter uma paciência dobrada com o nosso próximo, é suportar o nosso próximo um pouco mais, levará consagração ao Senhor. Agrada ao Senhor. Você está fazendo para alguém que aparentemente realmente não merece. Vale a pena. Se alguém pedir que ande uma milha, ande com ele, vá com ele 2. O teu trabalho também deve estar sob controle do Espírito. Em quinto e último lugar, nossos empréstimos devem estar sob controle. Versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Uma maneira fácil de ir à falência seria a de responder positivamente a todas as pessoas que pedem dinheiro a você. Essa é uma forma facílima de você ir à falência. Extremamente fácil. E eu vi uma situação no trânsito uma vez, lá em Campo Grande, eu estava parado num sinal. E aquilo foi tão engraçado, eu tive que rir sozinho. E geralmente nos sinais ficam aquelas pessoas fazendo malabares, ou pedindo dinheiro, lavando o para-brisa, que parou um pouco, mas antigamente eles lavavam para-brisa também. E finalmente tinha um homem do meu lado, num carro assim também, com o vidro aberto. E a pessoa chegou e pediu dinheiro a ele, ele disse: olha só, se eu for dar dinheiro a todo mundo que me pede, daqui amanhã eu vou estar no teu lugar. Sou eu que vou estar nesse ponto, nesse sinal pedindo dinheiro. E é verdade. Se nós respondermos positivamente toda pessoa que quiser dinheiro, nós vamos à falência. Vamos à bancarrota mesmo. Mas o que Jesus trabalha aqui nesse ponto não é quem pede dinheiro o tempo todo para você ou qualquer um que chega. Jesus diz aqui, está falando sobre a necessidade legítima. Uma necessidade de alguém que realmente precisa, de alguém que precisa da sua ajuda. Alguém que quando chega a você e pede ajuda, é um pedido legítimo. E aí a Bíblia nos ensina que nós devemos sim nos esforçar para ajudar essa pessoa. Mas uma necessidade legítima. Então, como igreja, nós temos a obrigação de descobrir as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e responder positivamente a essa necessidade, como igreja.
E isso também faz parte na minha vida como pessoa, é responder positivamente uma pessoa em necessidade. Por que nós, muitas vezes, hesitamos, né, de ajudar os outros em suas necessidades legítimas? Por que a gente hesita tanto? A gente para e... Será que eu vou? Será que não? Mas vai me custar isso? Vai ser chato? Será que é porque somos egoístas? Queremos manter o que consideramos ser nosso? Às vezes a gente não pode ajudar muito, ou em tudo, o que uma pessoa necessita. Mas, no entanto, nós podemos ajudar no que nós somos capazes de ajudar. Você talvez não resolva a fome no mundo, o problema da fome no mundo, mas alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa. Sair um pouco desse casulo de segurança que a gente vive como cristão é importante para a nossa vida. Faço questão, sempre que eu posso, de ir junto com aquela equipe para São Paulo, na Boca do Lixo, que faz aquele trabalho, porque só assim você consegue perceber. Nós temos a nossa própria Boca do Lixo aqui no Rio, nós temos isso. Já fui aqui em Manguinhos também, no Jacarezinho, já fui ali, naquela Cracolândia. Mas São Paulo parece que é maior, a intensidade é maior, naquela rua, na Rua Augusta, onde tem prostitutas, homossexuais, viciados em drogas, crianças de rua, tudo ali jogado no chão, o que você quiser ver. E quando você vai lá, você aprende a chorar pelo ser humano. Você olha para aquele ser humano, para quem Deus morreu também, aquele que é alvo do amor de Cristo também, mas está lá, no lixo, no lixo. E tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer, é quando eu vi aquela criança que tinha a idade do meu filho usando crack na rua. Na idade do meu filho. E aquilo tocou meu coração. Por quê? As outras pessoas, adultos, tiveram uma chance em determinado momento ou outro de tomar uma decisão diferente na vida, mas uma criança, desde pequena, ela só conheceu aquilo. A gente não sabe o futuro dessas crianças, mas quando nós não temos dinheiro para ajudar, mesmo assim, nós temos nossos dons, os nossos talentos que podem contribuir para o bem-estar de um ser humano. Então pensem um pouco em tudo isso que Jesus trabalha nesse texto. Os julgamentos, que você fale, seja honesto com o que você diz. Não tente dar a volta, né? Tentar fazer alguma coisa diferente, mas seja honesto, seja teu sim, sim, teu não, não. Não retaliem. A retaliação é um desejo humano muito, muito forte. Nós temos vontade de retaliar o tempo todo. Com o nosso cônjuge, o tempo todo. Né? Se o nosso cônjuge pisa no dedão do nosso pé, né? Estamos constantemente retaliando, não no nosso local de trabalho. Que nós possamos brilhar a luz de Cristo um pouco mais. Né? Meu encorajamento para você essa manhã é: não se sinta desencorajado por essas palavras, mas olhem para o que a Bíblia ensina, sabe? Viva sobre a influência do Espírito de Deus. Permita que Ele lhe mostre aonde você precisa andar, as decisões que você precisa tomar, as atitudes que você precisa ter. Isso é algo que vai acontecer na sua vida. Deus tem interesse de ajudar você. Se você tem interesse de permitir que Deus ajude, os pontos vão convergir. Isso vai acontecer. Só não vai acontecer se nós não tivermos desejo que isso aconteça. O desejo de Deus é: eu quero fazer. Ele veio, já demonstrou isso na cruz. Ele estende a mão. Nosso desejo é: eu quero aceitar, eu quero receber isso. Então, se você não está preparado para isso, se você não tem forças, tem lutado, muitas vezes colecionado mais derrotas do que vitórias, é momento de chegar diante do Senhor e dizer: eu preciso da tua ajuda. Venho falando aqui constantemente, semana após semana. Nós, só por nós mesmos, não temos forças para fazer isso. Nós não conseguimos. Precisamos da ajuda de Deus. Para ter fé nele, precisamos da ajuda de Deus. Para conseguir cumprir isso, estar debaixo da influência do Espírito de Deus, precisamos da ajuda dele. Então, peça ajuda do Senhor naquilo que você precisa fazer. Que Deus abençoe você. Que você viva nesse domingo sob a influência do Espírito Santo.
Que você viva essa semana sob a influência do Espírito Santo. E que você tenha uma semana produtiva sob a influência do Espírito Santo. Vamos orar entregando ao Senhor a nossa vida e pedindo que Ele realmente nos use como um farol que brilha à noite, como fonte no deserto, com flecha que acerta o alvo, mas só vai acontecer se estivermos debaixo da autoridade e influência do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. A Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta, a Tua palavra capacita, a Tua palavra encoraja. E nessa manhã, com todos esses desafios diante de nós, eu peço que o Senhor nos use para a glória do Teu nome, como um farol que brilha à noite, como fonte no deserto, para pessoas sedentas, como flecha que acerta o alvo, porque queremos ser usados pelo Senhor, da maneira que lhe agrade. Deus, estamos aqui à sua disposição, usa-nos para a Tua glória. Esse dia eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, enquanto vivermos esse dia, e que Teu Espírito tenha liberdade em nossa vida de nos despertar para algumas coisas, de nos desafiar para outras, de nos lembrar de mais algumas outras coisas. Então eu peço que o Senhor tenha liberdade em nossa vida. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Jesus. Amém.